Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Vamos lá para mais uma aulinha. Nossa aula de hoje vai ser de ciências. Então, pegue o seu material e vamos lá. Pegue o seu livro integrado, abra aí na página 400 e nós vamos estudar até a página 403. Nós vamos falar aí sobre o som e a vibração da matéria, certo? Então, vamos lá. O som e a vibração, né, da matéria. É disso que nós vamos falar. Então, o que é o som, né? O que é a matéria? Como que isso acontece? Bom, sua voz, uma música tocada ao violão, o ruído de uma panela que caiu no chão, né? O canto dos pássaros, o latido do cachorro, tudo isso é um som, né? E nós aí conseguimos ouvir, identificar através do ouvido, não é? Então, mas o que tem em comum os diversos sons? Tem em comum que todos os tipos de som são produzidos por vibração. É isso que tem em comum entre os sons, né? Nós só conseguimos escutar por quê? Porque há uma vibração. Às vezes, a gente vai ver daqui a pouco que quando certo objeto entra em contato com outro, isso acaba causando um atrito, eles acabam vibrando e acabam causando aí o som, né? Que acaba entrando aqui pela orelha, né? E vai até nossos tímpanos e aí nós conseguimos aí decodificar, é como se fosse um código, né? E a gente consegue identificar aquele som, certo? O som depende de dois fatores, certo? Quais fatores são esses? De uma fonte de vibração para dar origem às ondas sonoras e de um meio para a propagação das ondas, certo? Eu preciso de duas coisas. Eu preciso, né, aí da fonte. Que fonte é essa? Bom, a fonte pode ser, por exemplo, dois objetos batendo um contra o outro, certo? Essa aí é a minha fonte da vibração, dois objetos batendo um contra o outro, e aí o meio de propagação são as ondas sonoras, é o ambiente, né? Que quando esses dois objetos se chocam, eles aí acabam fazendo o som, né? Aquele barulho, e aí ele vai por meios de onda, é como se fosse uma pedra quando nós jogamos ela no rio, né? Que o rio está parado, e ela causa vibrações. É da mesma forma o som. Quando dois objetos se encontram, eles acabam vibrando, né? Pelo encontro e aquelas ondas, né, que chamamos de ondas sonoras, elas vibram e chegam até os nossos ouvidos, certo? E aí, né, os meios que podem aí propagar o som, a gente já sabe que a gente precisa de dois objetos, né, duas matérias, digamos assim, para que eles se choquem e causem o som. E aí nós precisamos do meio que vai transportar essa vibração, né, esse som, até chegar aos nossos ouvidos. E aí pode ser pelo ar, né? Pode ser pela água ou pode ser por algo sólido. A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Nós percebemos o som graças à orelha, que recebe as vibrações e as envia para o cérebro, que interpreta e armazena as sensações sonoras, certo? Existem sons que não têm harmonia. Nesse caso, as ondas sonoras não são organizadas. Outros sons têm harmonia. Nesse caso, as ondas sonoras são organizadas. Como assim? Por exemplo, a música. A música ela tem uma harmonia, né? Quando ela é tocada, então você consegue compreender ali. Não é simplesmente um barulho qualquer que você não sabe, não consegue identificar. Não, ela tem uma harmonia, né? Tudo ali é organizado, certo?
E aí, já que nós estamos falando de música, né, nós vamos falar aí dos instrumentos musicais, certo? Vamos falar de instrumentos musicais que são aí objetos, né, que entram aí em atrito para formar aí ondas sonoras e com harmonia, certo? Os instrumentos musicais são aparelhos inventados para produzir sons que formam a música. Eles são classificados pela forma como dão origem ao som, certo? Os instrumentos de sopro. A pessoa sopra em um tubo fazendo vibrar o ar. E aí nós temos aí alguns exemplos de instrumentos musicais aí que são aí de sopro, né? Que é a corneta, o trombone, a flauta, o saxofone, a guitarra, né? A guitarra não, perdão, a gaita, né? Então, esses instrumentos aí de sopro, né, faz parte aí desse primeiro grupo onde a pessoa sopra o ar ali, né, aí dentro ali daquele tubo, né, fazendo vibrar o ar e aí sair o som, né? E agora nós vamos ver um outro grupo de instrumentos aí, que é os instrumentos de corda. O som é produzido pela vibração de cordas. E nós temos aí esse grupo de instrumentos de corda, que aí está o violão, o violino, o violoncelo, o berimbau, né? Então, esses são aí alguns instrumentos aí de corda, certo? Nós temos também aí outros instrumentos, outro grupo que são os instrumentos aí de percussão. O som ele é produzido pela vibração de uma membrana, como no tambor, ou pelas vibrações causadas pelo impacto de dois corpos, como o chocalho. Então, o chocalho, né, a gente tem aí na imagem, eles se chocam. Então, quando eles se chocam, né, e dentro deles há algumas pedrinhas que, quando chacoalhados, né, então as pedrinhas entram em atrito, né, e formam ali os sons. E nós temos aí, né, alguns exemplos aí de instrumentos aí de percussão. E nós temos também instrumentos eletrônicos, que são aqueles em que o som é produzido por vibrações geradas eletricamente. A gente viu agora há pouco os instrumentos de percussão que os corpos entram em atrito, né? Se chocam para produzir ali a vibração e o som. Os instrumentos eletrônicos não, eles são produzidos aí por uma vibração gerada eletricamente, certo? Sintetizado, o sintetizador e o piano elétrico são exemplos de instrumentos eletrônicos, certo? É um outro meio também, né, que forma assim o som aí, é a voz humana. A voz humana é produzida por vibrações de membranas elásticas, que são chamadas aí de pregas vocais, né, localizadas na nossa laringe. Elas vibram durante a passagem do ar que sai dos pulmões, né? Quando nós falamos, nós exercemos aqui, né, um ar que sai do nosso pulmão. Então, quando esse ar sai, né, ele passa pelas pregas vocais, né, e aí ela forma aí o som. A língua, a cavidade bucal e a musculatura do tórax podem ser movidas para modificar a voz. As cavidades da face, o nariz e o tórax ampliam a voz como se fossem caixas de ressonância. Você já reparou como nossa voz muda quando estamos gripados ou quando falamos com o nariz tampado? A fala é a voz modificada por movimento dos lábios e da língua. Então, né, quando nós puxamos o ar do pulmão, né,
e o nosso tórax se enche, então nós podemos falar num tom mais alto, né? E também podemos mudar aí o tom da nossa voz, as diferentes maneiras. Uma delas é quando nós estamos doentes, estamos gripados, com o nariz entupido, né? O som, ele vai sair um som mais fechado, né? Então aí nós temos aí como a nossa voz aí também é produzida por vibrações, né? Então a gente vê aí como que a gente consegue se expressar, se falar, né? Por quê? Porque é esse ar que passa pelas cordas vocais e forma aí a nossa voz, certo? Os animais, né? Muitos animais produzem sons. As aves produzem sons por meio de vibração de um grupo de membrana localizada na base da traqueia. As aves canoras utilizam o seu canto para atrair fêmeas, ameaçar rivais e outras aves que invadem o seu território e dar alarme contra predadores. Né? Então, os animais também aí fazem sons, fazem, né, barulhos. Cada animal tem um som próprio. Os sapos, as rãs e as pererecas produzem o seu coachar na laringe. Muitos ampliam o som do coachar por meio de grandes bolsas ou sacos que formam utilizando a fina parede do papo. Somente os machos coacham para atrair as parceiras. Os grilos produzem seu gricrilar, raspando as partes duras de suas asas uma nas outras, como no reco-reco. Esses sons são utilizados para atrair parceiras. Pernilongos produzem som pela vibração intensa de suas asas durante o voo. Então, os animais também têm a sua forma aí de produzir sons, certo? E nós temos aqui, né, o papagaio. Muitos falam que papagaio ele fala, mas na verdade o papagaio ele não consegue, né, assimilar as coisas e sair falando. Na verdade, e não são todos, alguns aprenderam a falar, memorizaram, digamos assim, certas palavras, e não são todos os papagaios que falam. Né? E aí tem uma breve historinha aqui que diz assim: o papagaio é uma ave bastante comum no Brasil. Essas aves são bastante apreciadas por poderem imitar o som de outros animais e até a voz humana. Embora possa se pensar que o papagaio fala, essa característica é apenas a habilidade de imitar. Então, realmente, ele não fala, ele imita, ele é ensinado apenas. Então, ele só vai reproduzir aquilo que ele aprendeu, né? Aquele vocabulário apenas que ele aprendeu. Né? Então, ele não vai assimilar e sair falando aí as coisas. Não, ele só vai falar aquilo que ele realmente aprendeu, certo? Mas esses animais aí, muitos deles são caçados, né? Aí, pela sua beleza e também por algumas pessoas que esperam realmente que eles memorizem certas palavras e certas frases, e alguns acabam aí não conseguindo, não são todos que conseguem. Então eles acabam sendo mortos, certo? Esses animais podem ser treinados desde filhote para repetir as palavras que aprenderam, mas alguns não vão conseguir. Das espécies de papagaio encontradas no Brasil, 5 encontram-se classificadas na lista de espécies ameaçadas de extinção, sendo sua apreensão no ambiente silvestre considerada crime ambiental, certo? Então, não pense que você pode ter um papagaio em casa. Então, olha lá. Como nós estamos falando de som, né? De como tanto os objetos quanto os animais e nós mesmos produzimos sons, e nós falamos que esse som, né, ele é captado pela orelha e ele pode ser reproduzido, propagado aí por meio da matéria, pelo ar e pela água. Né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa audição. As orelhas e o nosso cérebro possibilitam a audição. Ouvimos vários sons ao mesmo tempo e prestamos mais atenção naqueles que nos interessam em determinado momento.
certo? Nossa audição separa os sons e determinam com exatidão de onde eles estão vindo. Os sons são ondas que, captadas pela orelha externa, entram no duto auditivo e fazem vibrar o tímpano, o qual, por sua vez, faz 3 ossinhos vibrarem, que esses 3 ossinhos é o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo estimula o nervo auditivo, que leva os impulsos até o cérebro, e este, por sua vez, os interpreta. A cóclea e os canais semicirculares são órgãos de equilíbrio e não têm relação com a audição, certo? Nós temos aí a imagem, né? Nós temos também no nosso livro, nós temos aí a nossa orelha, que é a que vai captar o som, certo? E esse som, ele vai passar aí pelo duto auditivo, e aí ele vai passar aí pelos três ossinhos que nós temos aí lá dentro do nosso ouvido, né? Que é o martelo, a bigorna e o estribo. Eles que vão aí, né, estimular o nervo auditivo para que essa mensagem que a gente recebeu, ela possa ir para o cérebro e o nosso cérebro vá decodificar, né, vai dizer pra gente, olha, esse som é esse. Ou então quando a gente está ouvindo um barulho assim bem distante, a gente não sabe o que é ou não sabe de onde vem, a gente acaba prestando assim atenção e a gente acaba conseguindo identificar da onde que o barulho está vindo, certo? Então é dessa forma que nós conseguimos, né, identificar aí os sons, certo? E aí a gente sabe, né, que nós devemos ter bastante cuidado com a nossa audição, né? Um dos cuidados é, por exemplo, não enfiar nada nos nossos ouvidos. Não devemos também utilizar muito fone de ouvido, não pode utilizar uma frequência muito alta, porque isso vai prejudicar a nossa audição, certo? Esses são alguns dos cuidados que nós devemos ter aí com a nossa audição. Então, falando de cuidados, nós vamos falar sobre a poluição sonora e a saúde. Monumentos ganham protetores de ouvido para lembrar combate à poluição sonora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o ruído é a segunda causa de poluição ambiental no mundo, atrás apenas da poluição do ar. Em excesso, a exposição de ruído pode ocasionar danos para a saúde auditiva das pessoas e também pode estar relacionado ao desenvolvimento de uma série de doenças cardiovasculares, distúrbio do sono, pressão alta, estresse, irritabilidade, ansiedade. Então, quando o barulho ele é muito excessivo, ele é muito alto, nós dizemos que isso aí é uma poluição sonora. Sabe quando aqueles carros saem aí fazendo aqueles anúncios bem alto? Então, isso é poluição sonora. Já é um crime, certo? E isso pode ocasionar algumas doenças, né? O estresse, e a pessoa vai ficar estressada, ela vai acabar tendo uma crise de pressão, né? Doenças cardiovasculares, né? Então, nós devemos aí primeiro nos conscientizar, né, que a poluição sonora ela é um crime e também causa mal, né, para a nossa saúde. E os cuidados particulares que nós devemos ter com a nossa própria saúde auditiva, como eu já mencionei, por exemplo, não ouvir a música muito alta, não utilizar por muito tempo fone de ouvido, não introduzir nenhum tipo de objeto no ouvido, né? Até o cotonete, ele não é recomendado, né? Você introduzir bem lá no fundo, a limpeza é só as bordas, porque pode o quê? Pode causar problemas aí para nossa audição, certo? E nós temos aí uma atividadezinha, né, para ser respondida na página 403, né? Tá bem facilzinho.
Então, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo para vocês aí um ótimo dia e uma boa atividade e até a próxima. Tchau, tchau.